Capítulo 6º. Do asilo político. Artigo 108. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será concedido como instrumento de proteção à pessoa que se encontre perseguida em um Estado por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos que possam ser considerados delitos políticos. Parágrafo único. Nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002, não será concedido asilo a quem tenha cometido: Inciso 1º. Crime de genocídio. Inciso 2º. Crime contra a humanidade. Inciso 3º. Crime de guerra, ou Inciso 4º. Crime de agressão. Artigo 109. O asilo político poderá ser: Inciso 1º. Diplomático, quando solicitado no exterior em legações, navios de guerra e acampamentos ou aeronaves militares brasileiros, ou Inciso 2º. Territorial, quando solicitado em qualquer ponto do território nacional, perante unidade da Polícia Federal ou representação regional do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 1º. Considera-se legação a sede de toda a missão diplomática ordinária e, quando o número de solicitantes de asilo exceder a capacidade normal dos edifícios, a residência dos chefes de missão e os locais por eles destinados para esse fim. Parágrafo 2º. O pedido de asilo territorial recebido pelas unidades da Polícia Federal será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 3º. O ingresso irregular no território nacional não constituirá impedimento para a solicitação de asilo e para a aplicação dos mecanismos de proteção, hipótese em que não incidirá o disposto no artigo 307, desde que, ao final do procedimento, a condição de asilado seja reconhecida. Artigo 110. O asilo diplomático consiste na proteção ofertada pelo Estado brasileiro e na condução do asilado estritamente até o território nacional, em consonância com o disposto na Convenção Internacional sobre Asilo Diplomático, promulgada pelo Decreto no 42.628, de 13 de novembro de 1957. Parágrafo 1º. Compete à autoridade máxima presente no local de solicitação de asilo diplomático zelar pela integridade do solicitante de asilo e estabelecer, em conjunto com a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, as condições e as regras para sua permanência no local de solicitação e os canais de comunicação com o Estado territorial, a fim de solicitar salvo-conduto que permita ao solicitante de asilo acessar o território nacional. Parágrafo 2º. Considera-se Estado territorial aquele em cujo território esteja situado o local de solicitação de asilo diplomático. Parágrafo 3º. A saída não autorizada do local designado pela autoridade de que trata o caput implicará renúncia ao asilo diplomático. Parágrafo 4º. Após a chegada ao território nacional, o beneficiário de asilo diplomático será imediatamente informado sobre a necessidade de registro da sua condição. Artigo 111. O asilo territorial é ato discricionário e observará o disposto na Convenção Internacional sobre Asilo Territorial promulgada pelo Decreto no 55.929, de 19 de abril de 1965, e os elementos impeditivos constantes da legislação migratória. Artigo 112. Compete ao Presidente da República decidir sobre o pedido de asilo político e sobre a revogação de sua concessão, consultado o Ministro de Estado das Relações Exteriores. Artigo 113. Em nenhuma hipótese, a retirada compulsória decorrente de decisão denegatória de solicitação de asilo político ou revogatória da sua concessão será executada para território onde a vida e a integridade do imigrante possam ser ameaçadas. Artigo 114.
O ato de concessão do asilo político disporá sobre as condições e os deveres a serem observados pelo asilado. Artigo 115. O asilado deverá se apresentar à Polícia Federal para fins de registro de sua condição migratória no prazo de 30 dias, contado da data da publicação do ato de concessão do asilo político. Artigo 116. O solicitante de asilo político fará jus à autorização provisória de residência, demonstrada por meio de protocolo, até a obtenção de resposta do seu pedido. Parágrafo único. O protocolo previsto no caput permitirá o gozo de direitos no país, dentre os quais: Inciso 1º. A expedição de carteira de trabalho provisória. Inciso 2º. A inclusão no cadastro de pessoa física, Inciso 3º. A abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Artigo 117. O direito de reunião familiar será reconhecido a partir da concessão do asilo político. Parágrafo único. A autorização provisória de residência concedida ao solicitante de asilo político será estendida aos familiares a que se refere o artigo 153, desde que se encontrem no território nacional. Artigo 118. A saída do país sem prévia comunicação ao Ministério das Relações Exteriores implicará a renúncia ao asilo político. Parágrafo único. O solicitante de asilo político deverá solicitar autorização prévia ao Ministro das Relações Exteriores para a saída do país, sob pena de arquivamento de sua solicitação.